Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Olha só, hoje estamos continuando as pregações bíblicas expositivas no Evangelho de São Mateus. Semana passada, como você já sabe, nós analisamos Mateus capítulo 1, de 1 a 17, a famosa genealogia de Jesus. Hoje será do verso 18 até o verso 25, o nascimento de Jesus Cristo. E assim a gente vai de semana a semana degustando a palavra de Deus até terminarmos o livro de Mateus e depois começarmos o Evangelho de Marcos e assim sucessivamente. Eu quero convidar você para tomar a sua Bíblia, abri-la no capítulo 1 do Evangelho de Mateus e pegar o verso 18. Vamos ler do 18 até o verso 25. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir que Deus abençoe a exposição de sua palavra. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, a palavra do Senhor foi lida e agora será considerada, que a bênção e a presença do Senhor em nós possa refletir em conhecimento, em edificação e em preparação espiritual para o grande encontro, quando Jesus voltar para nos levar ao reino do Senhor. Eu entrego em tuas mãos todos aqueles que comigo nesse momento estão estudando a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Essa passagem vai responder para nós duas grandes indagações, duas grandes perguntas. A primeira é: por que Jesus nasceu? E a segunda é: para que Jesus nasceu? Bem, você certamente na leitura já entendeu que Maria chegou para José e anunciou para ele a gravidez. Ela estava grávida de Jesus. Jesus nasceria pelo poder do Espírito Santo dessa, posso dizer, uma menina. Historiadores e pesquisadores acreditam que ela tinha por volta de 14 anos de idade, entre 12 a 15 anos de idade, não mais do que isso. José, no passado, tinha tido um casamento e no momento ele estava viúvo, possivelmente tinha tido filhos com a primeira esposa e agora está noiva de Maria. O noivado naquela ocasião era um compromisso formal, responsável, que resultaria no casamento com certeza. A lei de Moisés, ela diz o seguinte, que se nesse período a mulher traísse o seu marido, a noiva traísse o seu noivo, ela poderia ser levada ao público, julgada, sentenciada e condenada à morte por apedrejamento. O texto que nós lemos diz que José era um homem justo, misericordioso, bondoso, servo de Deus. Então, ele não quis infamar a Maria, ele não quis colocá-la, enquadrá-la nesse processo todo para que ela pudesse passar por uma vergonha, um vexame público. Então, ele resolveu deixá-la secretamente. Pensando nesta situação, estressado, ele dormiu, teve um sonho. No sonho, Deus enviou um anjo, possivelmente o mesmo anjo que veio a Maria anunciar para ela que ela ficaria grávida do Espírito Santo de Deus para gerar o Salvador. E lá no sonho, o anjo confirmou tudo aquilo que Maria havia anunciado para José e que já tinha sido anunciado para ela.
O anjo diz: José, filho de Davi. Observe bem, José era também filho de Davi, da linhagem de Davi, da casa davídica, da tribo de Judá. Maria também era. E as profecias do Antigo Testamento sempre anunciaram que o Messias, o libertador, o Salvador, nasceria da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Portanto, o anjo reafirma isso. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo de Deus. E aí ele avança dizendo que o menino seria chamado de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. É exatamente esse o meu primeiro ponto, a minha primeira pergunta para solucionar para você. Jesus nasceu para salvar o seu povo dos pecados deles. Agora, quando a gente analisa um pouco o contexto desse capítulo, não só o contexto próximo, mas o contexto distante, a gente vê que o povo de Deus era realmente pecador, mas muito pecador mesmo. E então merecia a punição eterna, a morte eterna. O Salvador vem para salvar o seu povo da morte eterna, contrariando as interpretações da época que diziam que o Messias, quando aparecesse, libertaria o povo do jugo romano, a nação da opressão romana. Mas a profecia sempre anunciou a libertação da morte eterna, pelo poder da vinda, da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus ao trono de Deus. Então, o que nós vamos fazer agora é uma rápida análise contextual para entendermos que Jesus nasceu para salvar o seu povo dos pecados dele e também o mundo inteiro dos seus pecados. Na própria genealogia apresentada aqui no capítulo 1, nós temos personagens que viveram uma vida de pecados muito intensa. Outros não tão intensa, mas eram pecadores e cometeram os seus pecados. Por exemplo, Abraão aparece aqui logo no início da genealogia. Abraão, embora foi um servo de Deus, um homem de Deus, o tronco de toda a nação de Israel, ele cometeu seus pecados. Ele tinha vindo do paganismo com a sua família e em algum momento lá no Egito ele mente quando é indagado acerca da sua esposa. Ele diz que ela não era sua esposa, era a sua irmã. Foi uma mentira que ele cometeu. Então temos aqui o pecado da mentira. Ao longo da história do povo de Deus no Antigo Testamento, você tem a mentira sendo uma prática na vida de reis, na vida de príncipes, na vida de homens e mulheres, de pais e família, de mães e família, de jovens. Tem um outro pecado que aparece na genealogia, agora na experiência de Davi. Davi, ele cometeu o adultério. Seu filho Salomão também cometeu adultério. E Roboão, filho de Salomão, também cometeu adultério. O adultério era uma prática do povo de Deus. Claro que não da vontade de Deus, mas isso acontecia aos montes no meio do povo de Deus. E fora do povo de Deus, então, nem se fala. Você lembra que Davi pegou a Batseba, seduziu a Batseba, que era mulher de Urias, cometeu adultério com ela, e isso refletiu na vida posterior de Salomão, filho desses dois. O Salomão teve 1000 mulheres, vivia com essas mulheres, e o filho de Salomão, Roboão, caminhou o mesmo caminho do seu pai e também do seu avô. Pecado do adultério, uma grande realidade no meio do povo de Deus. Um outro exemplo é o exemplo do próprio Davi e Manassés. Ambos cometeram assassinatos. Davi, ele quando toma Batseba de Urias, ele arquiteta toda uma trama para que Urias fosse assassinado numa das batalhas. Isto é assassinato. Embora o Davi não pegou um punhal, não pegou uma arma para matá-lo, ele organizou uma estratégia para que ele fosse assassinado. Isso aconteceu na história, na experiência de Davi. O Manassés,
Ele era um assassino, ele matou muita gente do povo de Deus e também de outros povos. Diz que ele enchia as ruas de Jerusalém de sangue de pessoas. Um outro caso de pecados aqui na genealogia é o próprio Salomão, que era idólatra. Temos o pecado da idolatria. Salomão, através das suas muitas mulheres, recebeu delas deuses de suas nações e passou a adorá-los e implementou no meio do povo de Deus muitos altares e exigia que o povo de Deus adorasse esses altares, esses deuses, esses postes ídolos. Pecado da idolatria. O Manassés também caminhou na mesma direção. Um idólatra, um homem que destruiu praticamente a verdadeira adoração ao Deus Criador, trocando pela falsa adoração aos deuses inventados, representados por estátuas. Um outro pecado que temos aqui na genealogia do povo de Deus é o pecado da prostituição. Isto mesmo, você tem o caso de Tamar, que se aproximou de Judá, disfarçada de uma prostituta, e cometeu esse ato errado diante de Deus e da palavra de Deus. E o próprio Judá aceitou as suas insinuações. Raabe também era uma prostituta, ela vivia de sua prostituição na cidade de Jericó. No meio do povo de Deus e fora do povo de Deus, essa prática era comum acontecer. Só que não era da vontade de Deus, temos que sempre estar atento a essa verdade. Um outro pecado é o pecado da magia negra, do ocultismo, da feitiçaria, da bruxaria, das adivinhações, tudo isso acontecia na vida de homens de comando, que estavam comandando. Por exemplo, Manassés, ele tornou-se um feiticeiro, um atuante nessa área do ocultismo, e fez, diz a Bíblia, o que era mal perante o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então veja bem que esses e outros tantos pecados estão presentes na vida do povo de Deus. Tá? Está escrito no Novo Testamento que o salário do pecado é a morte. Não apenas a morte física, essa morte que nós sofremos naturalmente, mas a morte eterna, a perda da eternidade. Então estamos respondendo por que Jesus nasceu. Ele não veio aqui para libertar o seu povo da opressão romana. Ele veio para libertar o seu povo do pecado, das consequências do pecado, isto é, da morte eterna. E isso haveria de acontecer através da sua vida e morte expiatória na cruz do Calvário. Existe um comentador bíblico chamado Adam Clarke que ele explica essa questão da seguinte maneira. Eu gostaria de ler para você, para ampliar um pouco mais o seu conhecimento. Escreveu ele: essa, referindo-se à obra de Jesus nessa terra, essa é a sua grande obra no mundo, é a grande missão para a qual veio, a saber, fazer expiação pelo pecado e destruí-lo completamente. A libertação de todo o poder, da culpa e da mancha do pecado é privilégio de todo crente em Jesus. A perfeição do sistema do Evangelho não é que desculpa o pecado, mas que o perdoa completamente. Não que o tolera, mas que o destrói plenamente. Ou seja, a obra de Cristo representada aqui no Evangelho, apresentada aqui no Evangelho, ela destrói completamente o pecado e toda a sua consequência. Isto é privilégio de todo filho de Deus entender, absorver e experimentar. O comentário bíblico adventista do sétimo dia, ele vai nessa mesma direção e amplia um pouco mais a questão da obra de Jesus nessa terra. Gostaria também de ler para você. Olha só. O pecado tinha encarcerado a humanidade. Cristo veio para desprender as cadeias, abrir as portas da prisão e libertar os cativos da sentença de morte. Ele veio para nos salvar de nossos pecados, não nos nossos pecados, mas dos nossos pecados. Ele veio não só para nos salvar realmente de pecados cometidos,
mas de nossas tendências em potencial que conduzem ao pecado. Ele veio para nos redimir de toda iniquidade, incluindo toda a tendência hereditária e cultivada para o mal. Cristo não veio para salvar seu povo do poder de Roma, como os judeus ansiavam, mas ele veio para libertar o seu povo do poder do inimigo de Deus, este que se chama Diabo e Satanás. Jesus não veio para restaurar o reino a Israel, mas para restaurar o domínio de Deus no coração humano. Cristo não veio, em primeiro lugar, para salvar as pessoas da pobreza social, como muitos defensores do evangelho social afirmam, mas Cristo veio para libertar do pecado, que é a causa fundamental da pobreza e da injustiça social. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, Jesus veio simplesmente para nos libertar dos nossos pecados, isto é, nos dar a salvação eterna, morrendo em nosso lugar. A segunda pergunta que vamos responder é: para que Jesus nasceu? Está escrito aqui no capítulo 1 que nós lemos, que ele nasceu para se cumprir as profecias dos profetas de Deus. E Mateus cita a profecia de Isaías 7, verso 14, que daqui a pouquinho vamos chegar nela. Mas eu gostaria também de dar uma olhada no contexto imediato dessa passagem, para entendermos que Mateus ele se vale muito do Antigo Testamento para fundamentar bem a primeira vinda de Jesus, a fim de que os seus ouvintes originais, os judeus e os gentios, entendessem que Jesus era de fato o Messias e nele se cumpria as palavras proféticas dos antigos profetas. Quando olhamos o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, temos uma sequência de apresentação de profecias do Antigo Testamento centradas na pessoa e na obra do Messias, do Cristo que acabara de nascer. Eu gostaria de ler então para vocês o capítulo 2, versículos 1 e 2. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Observe bem, vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Esta passagem que está aqui no capítulo 2, versículo 1 e 2 de Mateus, ela veio de Números, exatamente Números capítulo 24, versículo 17, na profecia de Balaão, que dizia que a estrela seria um sinal. A estrela seria um sinal indicatório do local onde o menino estaria ao nascer. Uma outra passagem está no versículo 5 e 6. Diz assim, ó: em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Olha a expressão. Está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Essa profecia, cumprida aqui em Mateus 2, ela vem lá de Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz exatamente a cidade, Belém da Judéia. Ali está o cumprimento. Uma outra passagem está no versículo 13, 14 e 15. Veja lá comigo. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse, observe bem a expressão,
para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Esta profecia está lá em Oséias capítulo 11, verso 1. O profeta Oséias estava profetizando que o menino iria para o Egito com a sua família e de lá o anjo chamaria de volta para estabelecer residência na cidade de Nazaré, e ele seria chamado também de o Nazareno. Uma outra profecia que encontramos aqui nesse capítulo 2 está no versículo de número 16 até o versículo 18. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, e de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu, observe bem, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Essa profecia foi tirada lá de Jeremias 31:15. Quando o menino nasceu, Herodes, representante de Roma ali nas terras judaicas, para que não perdesse o domínio, ele resolve matar as crianças de 2 anos para baixo, intentando matar o menino. Então, nesse contexto, a família leva o menino para fora, protege. É interessante que a expressão para que se cumprisse a profecia, ela aparece então aqui no nascimento de Jesus. Para que Jesus nasceu? Para se cumprir a profecia. Em cumprimento da profecia, como explica o comentário bíblico adventista. Em cumprimento da profecia dos profetas. Agora atenção, todo o Antigo Testamento, através de vários profetas, desde o Pentateuco de Moisés até o último profeta, o Malaquias, todos eles profetizaram a primeira vinda de Jesus. Isto mesmo, de vários ângulos diferentes, mas todos eles profetizaram. Eu poderia até usar uma metáfora aqui. O Antigo Testamento é uma mulher grávida, anunciando que vai gerar o Salvador do mundo, vai fazer nascer o Messias prometido por Deus à casa davídica. E logo quando abrimos o Novo Testamento em Mateus, temos o cumprimento do nascimento do Messias prometido. Meus queridos amigos, agora gostaria de passar ao texto imediato que foi apresentado por Mateus acerca do Messias, que é Isaías capítulo 7, versículo 14. Se você ainda está com a sua Bíblia aí, pode abri-la por gentileza em Isaías capítulo 7, versículo 14. Olha que preciosidade de capítulo. Aliás, os exegetas, os estudiosos, eles pegam os 12 capítulos iniciais de Isaías e dizem que esses 12 capítulos determinam o curso do livro até o último capítulo, que é o capítulo 66. É interessante também que esses capítulos aqui iniciais de Isaías trabalham exatamente a casa davídica, trabalha a linhagem de Davi. Esses capítulos se preocupam em confirmar, em afirmar que o remanescente vai nascer da linhagem de Davi e vai ocupar o trono para sempre. E houve uma conspiração, que vamos ver daqui a pouquinho, para que o menino não nascesse. Eu gostaria de ler o capítulo 7, versículo 14 com vocês. Acompanhem comigo. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado Emanuel. Olha aí de onde que Mateus tirou a passagem para apresentar Cristo ao mundo. Esse versículo está no seguinte contexto. Veja bem, Acás, rei de Judá, estava sofrendo perseguições de 2 reinos combinados. O reino de Israel e o reino da Síria. Eles se uniram diabolicamente para destruir o povo judeu, no comando de Acás. O que acontece? O profeta de Deus, Isaías,
em nome de Deus, vai até Acais. Chega lá, consigo está o seu filho, chamado um resto volverá, que traduzindo isso seria um remanescente permanecerá, que já é uma indicação do Messias que nasceria futuramente. Então está lá Isaías e o seu filho diante do rei Acás. E o profeta diz, é o seguinte, estão querendo destruir o reino de Judá e colocar no trono um outro rei que não seja da linhagem de Davi. E eu gostaria que você ficasse atento nisso. Estou trocando com as minhas palavras aqui para você entender. Mas tudo está no capítulo 7, aliás, do capítulo 1 até o capítulo 12, mas o capítulo 7 inteiro trata desse assunto. E o Acais ficou preocupado. Isaías falou assim, não se preocupe, tá? Que o seu coração fique calmo, tranquilo, porque Deus é contigo. Agora é o seguinte, você tem que pedir um sinal para Deus de que isto não vai acontecer. E ele, que era fraco na fé, vacilante, um homem que fazia muita coisa errada no reinado, ele resolveu não pedir um sinal para Deus. Ele não quis atentar às palavras proféticas de Isaías. Isaías falou, tá bom, mesmo assim Deus vai te dar um sinal de que o remanescente vai nascer do trono de Davi. Vai nascer da tribo de Judá. Nenhum outro povo vai destruir esse meu propósito. E aí entra o verso 14. Portanto, diz o texto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Mesmo que você não queira, o Senhor vai dar a você um sinal. A virgem vai conceber e vai dar à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Muito bem. Esses dois reinos foram destruídos pelo poderoso império assírio, e o reino de Judá permaneceu. Na época havia uma divisão do povo de Deus, né? O reino do norte e o reino do sul. A tribo de Judá pertencia ao reino do sul, e Israel, com os outros, pertenciam ao reino do norte. Então, meus amigos queridos, o rei Acás ficou pensando assim, deve ser o meu filho que vai assumir o trono. De fato, ele teve um filho chamado Ezequias, que assumiu o trono posteriormente, depois morreu, mas não era exatamente de Ezequias que o profeta estava falando. Por quê? Porque nós temos logo no capítulo 9 uma descrição mais ampliada da pessoa e da obra desse menino. Veja comigo lá o capítulo 9, versículo 5, o versículo 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha que descrição extraordinária desse menino prometido por Deus. Verso 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Olha, paz eternal, paz sem fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos é que vai fazer isto. Isso é, o trabalho de Deus, a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus, o poder de Deus, o zelo de Deus vai fazer isto. Vai trazer esse menino, que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, ó, Deus forte, Deus conosco, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O tempo passou e o menino Jesus nasceu, como nós lemos em Mateus capítulo 1. Deus escolhe a Maria, uma serva de Deus, da tribo de Judá, da linhagem de Davi, para que nela gerasse o Salvador do mundo. E o seu noivo José, também da tribo de Davi, da linhagem de Davi, da tribo de Judá, resolve adotar o menino para que ele pudesse crescer e se tornar aquilo que na teologia nós chamamos de divino humano, humano divino. Assim era Cristo, ele tinha as duas naturezas, humana porque nasceu lá no ventre de Maria, e divino porque ele foi diretamente encarnado pelo poder de Deus. De tudo isso, eu quero tirar 3 lições para a nossa vida hoje. A primeira delas é que nós, seres humanos pecadores, você e eu,
pecadores. Nós merecemos a morte eterna. Mas Deus, ele elaborou um projeto, um plano para nos livrar da morte eterna. E esse projeto de Deus, esse plano de Deus, foi centralizado na vinda de Jesus. Ele morreria em nosso lugar, que somos pecadores, e nos liberaria para vivermos com Ele para sempre. Então, essa primeira lição, eu quero colocar em seu coração a seguinte verdade. Você, meu amigo e minha amiga, tem um Salvador. O nome dele é Jesus Cristo, enviado por Deus para te salvar. Creia nisso, creia nele, aceite-o como seu Senhor, como seu Salvador, e você vai ser inserido no povo de Deus e com ele viverá para todo sempre. A segunda lição é que as profecias dos profetas do Antigo Testamento, especialmente as profecias de Isaías, se cumpriram na íntegra, na pessoa, na vida e na obra expiatória de Cristo. Então a lição aqui é: nós podemos confiar plena e totalmente na palavra profética de Deus. Isto mesmo, é confiando na palavra de Deus que nós vamos ficar firmes e fortes diante de qualquer vendaval dessa vida e estaremos certamente em pé quando Jesus voltar em glória. Creia na palavra de Deus, e só há uma maneira de crer na palavra de Deus. É tendo a palavra de Deus, é lendo a palavra de Deus, é examinando a palavra de Deus debaixo de oração, jejum e vigília. Assim que se entende a palavra de Deus, tá bem? E uma terceira e última lição é que você, tendo Jesus em seu coração, você pode anunciá-lo para o mundo, assim como fez o anjo de Deus em sonho para José e havia anunciado presencialmente para Maria. Nós podemos hoje anunciar para o mundo, como mensageiros e mensageiras de Deus, de que Jesus nasceu em cumprimento das palavras de Deus para salvar o mundo todo. Minha oração e meu desejo agora é que você possa ser ricamente abençoado pela mensagem de hoje, cumprindo as recomendações que ela ofereceu ao seu coração. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento, para a Tua glória, eu entrego em Tuas mãos a minha vida e a vida de todos os meus irmãos e irmãs que nesse momento acompanhou a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.